Bom, como eu tinha começado o programa informando para vocês, uma reportagem especial dos jornalistas Carlos Madeira e Juliano Porto, aqui da nossa Rádio Difusora de Alagoas, sobre o semiárido que enfrenta uma severa seca e deverá levar anos para se recuperar da prolongada estiagem. Especialistas apontam que os prejuízos devem se arrastar por um longo tempo. Então, vamos lá, vamos mostrar a matéria especial de Madeiro e Juliano Porto. Vivendo a maior seca dos últimos 50 anos, o sertão do Nordeste e do Norte de Minas Gerais devem sofrer durante anos com os impactos da atual estiagem. Mais de 1.200 municípios desses estados decretaram emergência. Eles solicitaram ajuda para amenizar os efeitos de um problema histórico, mas que ainda deixa um rastro de destruição, além da perda de lavouras e animais. Há também prejuízos ambientais e sociais, que agravam ainda mais a convivência de 10 milhões de pessoas que vivem somente no semiárido. Um dos efeitos mais trágicos da longa estiagem é a aceleração de um processo que já atinge 4 áreas do Nordeste, a desertificação. Paraíba, Piauí, Pernambuco e Ceará têm avançadas áreas desertificadas que sofrem ainda mais com a atual seca. Além da falta de água imediata, Aldrin Pérez Marinho, coordenador de pesquisa do Instituto Nacional do Semiárido, explica que os danos ambientais podem causar problemas graves por longo prazo. Algumas consequências podem permanecer no tempo, digamos, com a eliminação de algumas espécies ou abandono de culturas que sejam mais sensíveis ao fenômeno das estiagens. O coordenador, porém, alerta que seca e desertificação são processos distintos. Um principal fator, segundo Marinho, para o agravamento das áreas desertificadas são as intervenções erradas do homem ao meio ambiente, especialmente em momentos de estiagem intensa. Seca e desertificação são distintos nos seus efeitos no tempo e nas suas causas. Quando falamos de desertificação, estamos falando de um processo cumulativo de deterioração nas condições ambientais que, num estágio mais avançado, afeta também as condições econômicas e sociais de um local, de uma área. A interferência humana nesse processo tem papel decisivo na instalação e no avanço desse processo de degradação ambiental. Segundo Marcelo Ribeiro, que é ponto focal governamental de combate à desertificação, ações do próprio sertanejo poderiam ajudar a manter a produtividade do solo e evitar processos como a salinização, que o torna improdutivo. Segundo ele, os problemas tendem a ser maiores nas regiões onde há a prática de agricultura sem irrigação, que leva à adoção de medidas equivocadas no ambiente. O solo do sertão, do semiárido, é um solo raso e com muito sódio, muito sal. Então, se você encharcar demais esse solo e fica saturado com a alta radiação, a incidência dos raios solares, que é muito intensa, na região do semiárido do Nordeste, essa água evapora e ficam os sais, tornando, evidentemente, o solo improdutivo, o solo infértil, que é fundamentalmente a desertificação. Os erros humanos e o tempo seco ampliam os problemas históricos. Para o meteorologista Humberto Barbosa, com o passar dos anos, a falta de planejamento faz com que muitas áreas passem a ter solos inférteis e não há como responder nem mesmo com chuvas intensas. Ele explica que se o sertanejo não tiver cuidado, nem for bem orientado, poderá tornar essa seca um problema ainda mais grave para os próximos anos. Se você pegar uma caatinga seca, pegar nessa boa parte agora, se você visitar na região semiárido nordeste do Brasil, principalmente na parte central do semiárido nordeste do Brasil, quando você olha a imagem satélite, quando você visita em campo, você fala, para quem não conhece a caatinga, vai dizer, essa vegetação está morta. Na verdade, ela está dormente. A partir do momento que essa umidade do solo chega, ela ativa toda a atividade biológica da caatinga em 2 semanas, ou menos de 2 semanas, 11 a 15 dias, essa vegetação responde. Se a área estiver muito degradada, principalmente com a erosão do solo, essa relação já não existe tão clássica, tão linear. O problema do semiárido é parecido com aqueles que sempre ouvimos da floresta amazônica: falta de sustentabilidade. O uso sem limites da terra está trazendo danos sérios ao semiárido. O professor Humberto Barbosa explica ainda que a Universidade Federal de Alagoas está pesquisando os reais efeitos sociais de uma seca severa em longos prazos. Há uma certa relação dessa degradação, desse uso do solo com os fatores socioeconômicos. Sobretudo, o que são esses fatores socioeconômicos? A gente está levantando desde a renda per capita, a índice de mortalidade, entre outros fatores que estão sendo colocados agora à disposição. Os impactos sociais de uma seca como a enfrentada desde 2012 causam graves problemas sociais. A maioria dos municípios do semiárido tem os menores índices de desenvolvimento humano do país, com maior analfabetismo e menor saneamento, por exemplo.
e essa situação será agravada pela atual estiagem, segundo explica o mestre em Economia e Meio Ambiente Luiz Antônio Cabral. Segundo ele, os impactos a longo prazo devem ser analisados de acordo com a região afetada, já que existem áreas prejudicadas mais que outras. Mas alerta que todo o sertão deve levar anos para se recuperar do prejuízo da seca nos últimos meses. O estrago é grande porque não só do ponto de vista humano, né, aumenta a pobreza, degrada a condição de vida, né, as pessoas que já são pessoas sofridas e com a seca aí passam mais necessidades e, de certa forma, alguns perdem suas lavouras, perdem seu gado. Então, isso, do ponto de vista meramente econômico, é um aumento da pobreza, uma degradação social para essas famílias que são vítimas desses processos de seca. Para o coordenador de pesquisa do Instituto Nacional do Semiárido, os impactos da seca demonstram um despreparo de autoridades locais em lidar com o problema cíclico da estiagem. Aldrin Pérez explica que a falta de políticas públicas acentuam a permanência de problemas ambientais e sociais. Quando falamos de seca politicamente, decimos que estamos tratando de um despreparo dos políticos, da prefeitura, do governo, das comunidades, todo mundo, perante alguma coisa que sabe que ocorre de tempo em tempo. A estiagem no semiárido é de 8 meses e na medida cada 10, 50 e 100 anos, essas estiagens são mais intensas ou não. De acordo com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, o semiárido está sendo preparado para enfrentar novas secas no futuro. Segundo o Ministério, desde 2011 o governo federal já investiu 14 bilhões de reais em obras de infraestrutura e ações de combate à seca. Com isso, a região se tornará menos suscetível a novas tragédias causadas pelas estiagens severas. Eu não conheço na história do semiárido um momento em que tenha sido autorizado e disponibilizado recursos para perfurar tantos poços como nós viabilizamos por orientação da presidenta Dilma Rousseff do ano passado para cá. Então, é importante agilizar essas providências, porque eu não tenho dúvidas, passado a seca, esse é o maior patrimônio nosso, é a infraestrutura que nós estamos construindo. Outras secas vão vir, mas quando elas vierem, vai encontrar uma região muito mais preparada. Mas nem sempre esse dinheiro anunciado chega ao sertanejo. O coordenador regional da ASA, Articulação do Semiárido, José Procópio de Lucena, acredita que ainda existe uma falta de interesse das autoridades em resolver os problemas causados pela seca e diz que os recursos anunciados pelo governo federal muitas vezes não conseguem se transformar em obras e ações ao sertanejo. Para ele, faltam políticas públicas mais efetivas e interesse de políticos regionais em manter a situação. A seca, para mim, é um fenômeno político, né, que muito se utiliza dela, né, para se ganhar dinheiro, para se desviar dinheiro público. Quando você vê um anúncio de bilhões e milhões de reais que são liberados em Brasília e nunca chega no agricultor, na hora que chega na comunidade, o agricultor diz, não, isso não chegou aqui, não chegou o poço, né, não chegou aqui o desalinizador, não chegou aqui a cisterna, não chegou isso. Tem uma série de questões. Agora, evidentemente que a gente tem que entender que, enquanto fenômeno natural, a seca, ela existe. Com produção e edição de Juliano Porto, Carlos Madeiro para a Rádio Difusora. 8 horas, 1 minuto em Maceió.